Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais uma de nossas lives. E aqui a gente tem hoje um super convidado aqui que trabalhou no Street Fighter do Master System, no Sítio do Pica-Pau Amarelo do Master System, na tradução do Phantasy Star 3 do Mega Drive e também no projeto que eu acredito que é o maior feito técnico da Tectoy, que é o Duke Nukem 3D do Mega Drive. Então nós temos aqui o Daniel Trevisan e também o Fábio, que é um dos administradores aí da Wikipedia Sega Tectoy Brasil. Então, primeiramente, boa noite, senhores. Obrigado por terem aceito o convite. Boa noite. Então, Daniel, para quem não te conhece aí, você poderia falar um pouquinho sobre quem é você, o que você faz? Sim. Primeiro, boa noite e foi um prazer. É um prazer estar falando com vocês, obrigado pelo convite, Luiz, Fábio. Bom, hoje eu tenho minha empresa, eu trabalho com desenvolvimento humano, produção de conteúdos audiovisuais, né? E eu comecei minha carreira bem cedo, né? Eu comecei na Tectoy basicamente em 96, né? E já na área de desenvolvimento de games. E fui construindo minha carreira, fiz curso técnico em desenho de comunicação, depois fiz universidade na área de design, me pós-graduei em criação visual, e sempre fui para essa área criativa, né? Trabalhei também em televisão há muitos anos, dei aula em universidade na área de comunicação, em São Paulo, enfim, fui formatando toda a minha carreira nessa parte criativa e de comunicação, né? E hoje, como eu falei, eu trabalho com pessoas usando muito da metodologia que eu aprendi, principalmente nas estratégias de desenvolver jogos, né? E eu adaptei isso junto com a forma criativa de pensar de um designer para lidar com pessoas, para desenvolver equipes, para desenvolver empresas, né? Para desenvolver a parte pessoal e profissional, sempre somando todo esse conhecimento. Bacana. E como que você conseguiu trabalhar na Tectoy? Como que surgiu essa oportunidade? Sim, é bem interessante, né? No mural da universidade, eu vi um anúncio, né, que tinha uma empresa, eles não colocavam o nome da empresa, para desenvolvimento de games. Eu sempre fui um cara que adorava, eu jogava Atari, né, Odyssey na época, Atari, telejogo. Então eu já fui dessa geração que começou a ter contato com tecnologia desde criança, né? E aí era uma coisa fantástica, porque eu já gostava de desenhar desde moleque, né? E aí estudava já e falei, nossa, oportunidade, eu estou na faculdade de design, é tudo que eu queria para minha vida. E aí eu fui nesse mural, tinha vaga, eu cheguei lá na faculdade e fui conversar com a moça responsável lá do departamento. Eu falei, cara, desiste. Olha o que eu ouvi, né? Tem mais de 300 pessoas que já estão inscritas. Eu falei, e daí, né? Eu vou lá também. Vou arriscar. Coloca meu nome aí, cara. Né? Aí peguei e fui lá fazer a entrevista na Tectoy, era bem longe, né? Na Barra Funda ainda. Onde acho que era na Lapa. Era Lapa, eu descia no metrô Barra Funda e ia para Lapa, verdade. Lá na Irmã do Marquete, eu acho. Isso. Hoje tem, acho que um cursinho lá, onde era o prédio deles. Mas aí eu peguei e fui lá, né? E chegando lá eu conheci uma pessoa maravilhosa, que é o Edson Takeshi, né? Que foi a pessoa que me entrevistou, que abriu as portas, e ele viu meu trabalho, ele já se interessou porque eu tinha já feito alguns trabalhos, mesmo profissionais, né? Porque eu fazia feiras na Brink, eu já ilustrava na Brink, e já tinha feito muitos freelancers, já estudei desenho de comunicação, ele gostou do meu trabalho, e houve uma sinergia bem legal com a gente, e aí simplesmente essas, pelo menos 300 que eu sei, pessoas sumiram do caminho, né? Então, por que isso? Porque eu sempre acreditei no meu trabalho, né? Eu sempre acreditei que eu poderia chegar. Eu não me deixei influenciar por opiniões, pessoas e outras coisas que são crenças limitantes, né? Então eu sempre tive essa consciência de que eu queria, porque eu precisava também pagar a minha faculdade,
né? Então lá eles pagavam relativamente bem. E a partir disso eu entrei junto com a equipe do Edson, né? E comecei a fazer os desenvolvimentos. Comecei como tester, né? E até é muito engraçado isso, porque quando você trabalha como tester, as pessoas falam, nossa, você ganha vida jogando videogame, que coisa maravilhosa, né? Mas, na verdade, cara, é um trabalho insano. Eu lembro que eu ia para a faculdade com azia, né? Que ficava o dia inteiro. Você tem que testar todos os limites do jogo, você tem que passar várias vezes pela mesma fase. Então, não é lazer, não é entretenimento, é trabalho e sério, né? Porque esses jogos depois iam para a SEGA para serem aprovados, e a gente assinava isso. Então, é bem interessante colocar essa questão também. E porque quando independente do jogo, independente do jogo, às vezes você pegava aquele jogo irritante, chato, você tinha que jogar 10, 20, 30 vezes, às vezes até levar para casa, né? Tem que jogar em casa para dar um feedback no dia posterior. E tinha que ir anotando e gravando em VHS na época, os bugs, e volta lá, e às vezes o jogo tinha uma continuidade, que no Phantasy Star, e como que você vai voltar, né? Porque você tem que jogar de novo, e várias vezes. O Phantasy Star é um RPG gigante, eu tinha que ir lá testar todas as possibilidades, e tinha que chegar no fim, cara, porque não tinha essa, você tinha que chegar no fim do jogo e anotando todos os bugs, mas eu curtia muito isso, né? Era uma coisa que fez parte, assim, da minha infância, eu gostava muito, e para mim foi só prazer, né? Fora o esforço, fora toda essa parte que é trabalhosa mesmo, que desgasta, né? Porque eu acordava às 5 horas da manhã para Tectoy, e a faculdade era à noite, então eu saía 11 horas da noite, já tinha que acordar, morava longe, pegava 3 conduções, metrô, então era uma coisa que eu dormia 4, 5 horas por noite, e você tinha que ficar com o cérebro o tempo todo nessa questão, né? Mas também que a gente era novo e aguentava, né? E você lembra de alguns games que você testou, assim, que você pode falar pra gente? Assim, tem Street Fighter, né, que foi, acho que, o primeiro jogo que a gente testou lá, que eu já cheguei logo de cara com Street Fighter, que é um projeto bem interessante para Master System, né, que foi feita uma adaptação, se não me engano, do Mega Drive para o Master, ficou com uma qualidade legal, e aí a gente testava isso continuamente, né? E era interessante porque o controle do Master tinha poucos botões, né? E a gente tinha que ficar lá, se vira nos 30, para conseguir testar tudo e fazer a coisa ter jogabilidade, e anotar os bugs, passar para a engenharia, para o Maurício, para o Heriberto, e, enfim, era um trabalho. Depois foi o Phantasy Star, se não me engano, tiveram outros jogos que a gente testava também, porque a gerente chegava e falava, olha, vai testando, né? Então tinha vários jogos, porque ela queria que a gente se familiarizasse com esse ambiente, né? Então não importa o jogo, na hora do almoço, lazer era o quê? Jogar videogame. No trabalho era jogar videogame. Então era a nossa vida, assim. E quando a gente começou já a partir para ter mais confiança dos nossos gestores para desenvolver os jogos, a gente também testava. Fazia parte do processo. E como que foi essa transição de você passar de tester para desenvolvedor? Como que foi esse processo? Como eles viram em você que você tinha algum talento? Ou você que foi lá e falou, não, eu quero desenvolver? Olha, sempre tem a vontade, né? E quem está na área quer muito desenvolver, então a gente mostra isso. Mas eu já sabia desenhar, né? Eu já tinha uma experiência com essa área. E a proposta, quando eu entrei, foi justamente você vai testar e também vai desenvolver jogos como design. Então, foi aos poucos, né? Primeiro faz um personagem, depois arruma um pixel ali, outro aqui, depois faz um cenário, depois vai construindo uma fase, ajuda numa ideia de uma fase. Eu lembro que eu comecei também nesse processo com o sítio do Pica-Pau Amarelo, né, que aí até o Edson tem muito a agradecer, porque ele teve essa confiança no meu trabalho e me permitiu participar desse projeto e desenvolver algumas fases, e aí a gente foi vendo que poderia fazer um trabalho em equipe bem legal.
Bacana. Eu lembro do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ele tinha também, mudava a jogabilidade. Tinha umas partes que você tinha que colocar o nome dos personagens, né? Então, assim, não era só um jogo de plataforma, tinha uns puzzles também, né? Sim, sim. Tinha essas possibilidades que tornavam o jogo atraente. Legal. Mas aí o projeto mesmo que você foi com tudo foi o Duke Nukem 3D, né? Ah, sim, isso foi na verdade, com tudo não, né? Quando chegou esse projeto, para a gente era um grande desafio, né? Então a gente tinha noção disso, porque você fazer uma adaptação temática de um jogo do PC para uma plataforma de 16 bits, a gente falou, nossa, e aí, né? E era tido como impossível pela própria equipe de engenharia, como desafio que era quase impossível de ser feito. Mas a gente sempre segue, né, assim, dizendo que não tem nada de impossível. E aí a gente começou a experimentar. O Heriberto, que era a pessoa que coordenava o projeto, ele começou a testar técnicas de renderização. O Maurício também, que é outra pessoa genial que vocês entrevistaram, né? Aliás, eu tenho certeza, né, que um dos grandes méritos de ter trabalhado na Tectoy foi conhecer gente tão capaz e tão criativa, né, e tão fora da caixinha mesmo para poder fazer parte, né, dos projetos. Então, isso é uma coisa que agregou muito. Mas, voltando ao Duck, a gente tinha esse desafio. E aí o Maurício começou a desenvolver ferramentas para o Duck Nukem, e começou a ficar mais viável, né? E aí as técnicas de renderização, e a gente conseguiu colocar uma forma de fazer o jogo ser viável. Só que existia a questão do tempo, né? Porque você tinha que desenvolver 9 fases do zero, completamente do zero. Então, como que a gente ia fazer isso se não tinha tempo hábil para desenvolver uma ferramenta que construísse os mapas, que construísse de uma maneira prática? Porque hoje é mais fácil, hoje você tem a tecnologia a favor. Naquela época, a gente fazia no software, né, que era extremamente limitado. E a gente desenhava pixel a pixel, as texturas. Animator Pro, né, não sei se vocês conhecem. Não tinha Photoshop. Estava no começo, acho que estava na versão 4.0 sem undo ainda, né? Então, você tinha só esse software para desenvolver e tinha a criatividade. E aí, o Maurício e o Heriberto criaram um sistema de um falso 3D, né, em que você vai colocando as texturas e você vai criando os caminhos, tal. E existia também a questão de como você vai planejar isso fazendo uma planta, uma vista, né, uma planta baixa de cada mapa. E aí, eu lembro que até hoje eu carregava uma pasta A3, né, um papel milimetrado, né? E esse papel milimetrado, eu tive um insight de fazer o quê? Plano cartesiano, para poder registrar cada, né, X, Y, X negativo, Y negativo, para a gente poder fazer essa construção dessa planta baixa e colocando ao mesmo tempo as dificuldades de cada fase, que tinha que ser progressiva e tinha que se tornar atraente para o público, e saber onde estavam cada elemento, recarga de vida, onde tinha cada monstro, que personalidade esse monstro tinha, onde estavam as portas, as chaves secretas. Tudo isso foi possível na mão, no braço, né? Fazendo o cálculo de eixo x, y, x negativo, y negativo. E aos poucos esse jogo foi se tornando interessante, viável e possível de ser feito. Nós falamos do Maurício, inclusive ele mandou uma mensagem aí, grande Daniel. Ele está assistindo aqui. O Maurício é grande demais, é grande como pessoa e grande como profissional, né? Então, feliz da empresa onde o Maurício está, porque ele é um profissional fantástico, assim como o Heriberto também, como o Edson, né? Então, é muito bom recordar isso e lembrar de quanto eu aprendi com essas pessoas. Durante o desenvolvimento do Duke Nukem, vocês
jogaram outros jogos como o Wolfenstein, o Doom, para pegar de inspiração? Como que foi esse processo? Olha, era o tempo todo, né? A gente se inspirava também, tinha que fazer a pesquisa, né? Aqui a gente tinha que fazer estudo de caso, não só com o jogo original da fase lunar, né? Do Duck Nukem, que a gente também tinha que jogar, né? Apesar do Mega Drive pedir uma temática parecida, tinha que ser construído do zero, mas a gente tinha que falar assim, olha, faz um jogo com o nome Duck Nukem, mas do zero, mas que lembre o jogo do PC, para não ter o mesmo conceito. Então a gente jogava Wolfenstein, jogava outros jogos de primeira pessoa, Doom, e a partir disso a gente ia tirando ideias, né? Faz parte do processo de criação. E foi legal porque a recepção do jogo o jogo foi muito bem recebido, né? Inclusive a gente está mostrando aqui uma revista. Então, como que foi assim? Você viu essa recepção do game, assim, que todo mundo ficou impressionado, né? Com aqueles gráficos rodando em 16 bits, né? Como que você se sentiu na época, a equipe? Nossa, foi bem interessante, né? Porque a gente já sabia que ia ser um projeto legal, que ia dar para fazer. Eu lembro de ter trabalhado Natal, Ano Novo, né? Nesse ano, com o maior prazer, né? Porque a gente colocou muito coração, muita energia nesse jogo. E aí, conforme ele foi acontecendo, a gente já sabia que ia ter um bom resultado. E aí, quando saiu, por exemplo, essa matéria na Ação Games, que era uma revista da época, foi bem interessante porque eles avaliaram com uma boa nota, né, 8.8. E isso foi uma grande surpresa. Mas a maior surpresa foi quando esse jogo foi para a SEGA e voltou com avaliação de máxima, né? Até tem aí o e-mail que eu guardei, né? Tenho essa mania de guardar as coisas. Então, a nota AA, né? É a nota máxima. E quando chegou isso, foi uma surpresa bem grande no departamento. Todos ficaram bastante otimistas e felizes por conta dessa avaliação vinda de fora, né? E isso dá uma visibilidade dentro da equipe, dentro até da empresa, e foi bem interessante. E é a SEGA, né, cara? Não é uma empresinha, é a SEGA. Quem estava avaliando eram os japoneses, né? Então, nível máximo, né? Extremamente, né? E aí a gente vê assim, né? Como é legal, como compensador, né? Quando você coloca toda a vontade dentro de um projeto, quando você coloca amor, né? Você não faz o trabalho simplesmente pelo trabalho, né? Porque eu considero que para você ser bem sucedido naquilo que você faz, você tem que receber, sim, você tem que ganhar bem, né? Faz parte do processo, você tem que ser bem remunerado, mas acima disso você tem que amar o que você faz, né? E mais ainda, né? Você tem que ser bom naquilo que você faz, tem que estudar, tem que ir atrás, tem que correr. E tem um quarto fator, né? Que é fazer aquilo que o mundo pede que você faça. Então, quando você junta esses 4 pontos, dá um bom resultado, não tem como, né? Então a gente fala assim, como o mundo pede que você faça? É como se a gente fosse uma pecinha num quebra-cabeça. Então, quando eu entrei na Tectoy, eu usei da minha habilidade, assim como o Maurício, assim como o Heriberto, para fazer um jogo para entreter as pessoas. Então, naquele momento, eu estava usando o meu potencial para poder contribuir para que, de certa forma, hoje a gente está falando 20 anos depois do Duck, né? Como algo que ainda chama atenção. Por que dura tanto? Por que você pega uma música, às vezes, né? Tom Jobim, né? Que você vai lá, nossa, ela não tem, ela é atemporal. Por quê? Porque existe tudo isso. Né? Então, isso também é um exemplo para as pessoas que estão começando, para se inspirar um pouco nessa condição de que, primeiro, não existe limite. O limite é você que faz na tua vida. Né? Às vezes a gente vê as pessoas reclamando, a própria situação que a gente está passando aí de pandemia, quem souber aproveitar as experiências para se tornar uma pessoa melhor, tem um caminho maravilhoso pela frente. Vão ter perdas, vão ter problemas, claro, como qualquer crise,
mas vamos usar isso a nosso favor, né? Eu acho que esse é um aconselhamento que eu deixo aproveitando o gancho aí. Legal. Trabalho bem feito, cara, e feito com amor, tem esse reconhecimento, como você mesmo falou, 20 anos depois aí, muitos desenvolvedores de games veem esse jogo e o trabalho que foi feito como uma obra de arte, né? Não é um simples jogo que foi lançado. E tem uma outra pergunta também. Desse Duke Nukem, você chegou a ter algum conteúdo, ficou com uma demo, alguma coisa física que você pôde trazer da Tectoy para você, que você ainda tem? Olha, na verdade, a única coisa que eu tenho, tá? Eu vou até mostrar aqui, ó, é esse manual do jogo original, tá? Que eles me deram quando eu saí. E aí é um jogo do PC que me deu, assim, uma inspiração muito interessante, porque eu entendi como o americano trabalha. Como que o americano trabalha? Não é assim, não usei isso para copiar nada, mas para me inspirar, para entender assim que o americano ele desenvolve um game, e aí esse game vira um filme, e esse filme vira um produto para ser vendido, comercializado, e aí vira outra coisa, vira um livro, né? Porque eles têm o quê? A capacidade de dimensionar um projeto. Então, isso acho que é o maior presente, não é o material, né? Porque cartucho ninguém me deu, não tem nenhum cartucho, tá? Até uma pergunta que a gente fez pro Maurício, também para Alexandre. Você, por trabalhar na Tectoy, tinha algum benefício assim de ganhar games, ganhar console? Como que era? Ganhar. Não, ganhar não. A gente tinha um pequeno desconto, vamos dizer assim, para quem quisesse comprar. Isso é comum em empresa, né? Você tem um pequeno desconto se você quiser adquirir na loja da empresa algum produto. Mas dá não, né? Não. Realmente não. Não. E uma outra pergunta que eu tenho. Hoje em dia, já é difícil trabalhar com games, né? Às vezes rola um certo preconceito, as pessoas olham meio, né? Assim, como que era nos anos 90 isso? Você sentia que as pessoas te olhavam diferente quando você falava que trabalhava com desenvolvimento de games? Com certeza. O pessoal mais novo da faculdade, ele tinha a questão da inveja. Uns tinham inveja, outros admiravam, né? Porque assim, você ter uma atividade que na visão deles era lazer, que coisa maravilhosa, né? O cara trabalha com isso. E eu também queria trabalhar, né? Inveja no positivo, estou dizendo, né? Eu queria também trabalhar com isso, como é que o cara conseguiu? E existia o outro lado, né? Do pessoal mais velho, que era assim, o que você faz? Né? Até eu vi o Alexandre Pagano, né? Falando sobre isso também na entrevista, que era uma visão preconceituosa, né? Que tinha, como é que você trabalha com o quê? Com game? Tá, mas e o teu trabalho? Né? Como foi falado. Isso eu vou sentir, mas é uma questão de mentalidade, porque quando eu fui dar aula em universidade, eu comecei a dar aula em universidade com 29 anos, né? Eu já era professor em universidade. E aí eu via muito dos alunos assim também. Professor, você, além de professor, você trabalha com o quê? Né? Então, não, eu sou professor, o que você faz? Sou professor, mas trabalha, e trabalho, o que você faz? Entendeu? Então, é complicado, né? Acho que a gente tem que começar a mudar um pouco essa mentalidade, porque tudo que você faz como atividade, ela tem seu valor, né? E agora, ainda mais que hoje o universo dos games é totalmente diferente, né? Já é mais reconhecido. Mas que eu tinha dois problemas, né? Se trabalhar com game e trabalhar com criação visual, né? Então, também tinha um preconceito danado. Não era o designer, era o desenhista. Mas como assim? Designer, ele pensa em projeto. Desenhista é um outro profissional que ilustra. Né? Então, as pessoas não tinham conhecimento, ainda não têm. Eu sempre brinco que a gente tem que doutrinar as pessoas para elas entenderem o que a gente faz. Né? E o pessoal mais antigo
realmente via com certo preconceito, salvo raras exceções, né? Na minha família eu sempre fui apoiado, então isso foi um grande diferencial, né? Mas, de uma maneira geral, existia, sim, uma coisa bem louca com relação a isso. Essa área de desenho também tinha um certo preconceito, acho que não sei se hoje tem tanto. Eu trabalhei numa empresa e aí na hora do almoço eu pegava, ia lá almoçar, tinha uma salinha lá, eu ficava desenhando. Aí chegou uma das funcionárias lá, que era chefe de um outro setor, e falou assim, você gosta de desenhar? Então eu falei, gosto. E você pinta também? Eu falei, pinto. Então você pega e fica que nem criancinha pintando os desenhos? Eu falei, você acha que os desenhos que você vê na TV da Disney foi pintado por criança? Pô, peguei uma pilha, fiquei injuriado com a mulher, cara. Falei, tipo, na cabeça dela, tipo, um cara que desenha é coisa de criança. Pra você ter uma ideia, né? E é tão interessante você estar colocando isso, Fábio, porque eu estudei em colégio de freira, né? E a única vez que eu lembro de ter ido para a diretoria é quando ela me pegou desenhando. Olha, né? Então, e por que você acha que a maior parte das pessoas desenha um palitinho, né? A cabeça, o pezinho, por que você acha que é assim? Justamente porque quando a pessoa né, está com 7 para 8 anos, isso começa, na maior parte das vezes, a ser inibido. Então, às vezes, a pessoa tem um talento criativo fantástico, mas por preconceito, por trava, por bullying, ela acaba ficando naquela faixa mental dos 7 anos e ela desenha assim na vida adulta. Olha que interessante isso. Caramba. Eu conheci pessoas que desenhavam e eu estimulava. Eu falei, você desenha bem, cara. É você que tem que pegar e treinar. Porque tem que treinar, né, cara? Tudo é estudo, treino. Não adianta você achar que você vai sair fazendo, trabalhando numa empresa enorme aí da noite pro dia, né? Mas o que você estava desenhando, cara? Não, existia um preconceito terrível. E eu lembro dessa vez que eu fui para a diretoria, foi quando eu fiz a caricatura de uma menina que tinha na sala, né? E, eu achei aquilo maravilhoso, mas as pessoas entenderam totalmente errado, né? Oitava série. Se pega um diretor que tem uma visão, né? Eu falo, cara, vai, desenvolve isso aqui. Mas não, você fez... eu só estava desenhando a menina, né? Então... tem muito disso, né? As crenças que são colocadas na gente como forma de manipulação, que é uma das coisas que eu trabalho no meu dia a dia com os meus clientes também, né? É tirar essas crenças, tirar e fazer a pessoa deslanchar, seja em qual segmento for, não só na área criativa. Bacana. E como que era a sua rotina, assim, trabalhando na Tectoy, nesse projeto do Kenuken? Você chegava na empresa, como que era o seu dia a dia? Era Duck no almoço, duck no café, Duck no almoço, Duck no café da tarde e se bobear na janta, né? Era 20, modo de dizer, era o dia inteiro. Então a gente tinha que vencer esse desafio, que foi 14 meses de projeto. Né? Então a gente tinha que, nesses 14 meses, fazer a coisa acontecer. E aí era criar ferramentas, chegar para a equipe da engenharia e falar, preciso de tal coisa, e eles chegavam para a gente, tira tal coisa, porque não dá. Então era fazer esse ajuste para que a coisa rolasse. E isso demanda muito esforço, isso demanda muita negociação, isso demanda muita capacidade de argumentação, de estudo. Então a gente fazia um projeto e aí a gente entrava nesse projeto, parecia que a gente era o personagem lá no mapa. Né? Isso era interessante, porque se não há esse comprometimento, não sai o jogo. Eu vou passar o slide aqui, você pode explicar aí para a gente sobre esse mapa? Sim, isso é o início, né, para achar a solução, é um RAF, um esboço de uma das fases, né? Então, antes de fazer no papel milimetrado, tinha que planejar a ambientação, qual que seria o caminho lógico, como labirinto, para que eles pudessem fazer uma visualização, até para aplicação de textura, até para saber em que dificuldade o jogo estaria. Então, essa visão de planta baixa, vamos dizer assim, ela dava noção do todo.
e a partir do todo a gente ia construindo os detalhes. E esse aqui já esse já é o tal do milimetrado, né? Então aí você pode ver que em alguns momentos você tem, além dos cálculos, né, aquele mesmo desenho era uma pequena parte do mapa. Eram mapas gigantes, tá? Então eram várias folhas assim. Então a gente tem o número, né, dos ambientes, que tinha um número limitado de ambientes para caber no jogo. Você tem os personagens pontuados aí, cada personagem em um determinado ponto do jogo, onde você vai recuperar energia, as portas, onde tem o chão que, por exemplo, tira energia, onde tem uma passarela. Então existiam várias questões de planejamento de estratégia que a gente conseguia fazer por meio desse mapa, e sabendo que se calculasse, programasse direitinho, como estava aí, o jogo não teria bug. Né? E aí foi uma coisa bem legal, o êxito dessa técnica, porque teve um bug o jogo inteiro, só teve um, quando foi para o Japão, de um cálculo só que a gente teve que arrumar, e foi direto, e ganhamos muito tempo com isso. Então se perdeu tempo para desenvolver, sim, porque era braçal, mas ao mesmo tempo se ganhou, por outro lado, porque não teve muito tempo para corrigir. Bacana. E teve algo que foi removido do jogo por limitação do console? Sim, com certeza, 16 bits, né? A pessoa olha o jogo hoje e fala, nossa, mas a textura tal, foi tirado da textura, né? Então priorizou-se o áudio e tirou-se um pouco da textura, e aí a gente foi chegando no meio termo. Então, para a época, por isso que até o Fábio falou, esse jogo, pelos gringos, né? Ele foi comentado recentemente como um jogo praticamente um milagre. E então, por quê? Porque a gente conseguiu trazer uma ambientação e uma jogabilidade que, por meio dessas coisas que a gente tirou, né, como qualidade de resolução de textura e limitou alguns áudios, né, a gente conseguiu fazer um jogo extremamente rápido. Né? Então, isso é um ponto legal de se comentar. E o projeto ele foi recentemente relançado, né, nos Estados Unidos pela empresa Pico Interactive. E como que você se sentiu quando você ficou sabendo disso? Que um projeto que você fez lá nos anos 90 foi relançado e é tipo aclamado, assim, fora do Brasil. Foi fantástico, né? Quando a gente ficou sabendo, assim, demorou, mas chegou onde a gente queria, que era lançamento mundial. Né? Tiveram alguns pontos, acho que até o Maurício falou, que na época teve um problema com a questão do Duck Nukem, que foi tirado do Brasil, mas o tema, né, Duck Nukem, para todas as plataformas, e teve também uma questão de negociação um pouco antes disso. Então tiveram problemas assim que não tiveram controle, vamos dizer, para que esse jogo não fosse para fora. E acabou gerando o quê? Uma decepção, porque um jogo que é avaliado pelos japoneses com nota máxima, tem um potencial gigantesco. E 20 anos depois ele ressurge, né? E começa a ser comentado no exterior, e começa a ser bem visto, e começa a ter elogios. Isso é uma recompensa, vamos dizer assim, que deixa a gente muito feliz, muito... recarrega as energias, né? Para a gente dar seguimento aí na atividade. Uma coisa que eu tenho curiosidade, na época que vocês desenvolveram esse jogo, a internet praticamente não existia ainda, né? E quais que eram os métodos de estudo? Assim, quando vocês travavam em alguma parte, onde que vocês iam buscar informação? Era em livros? Como que funcionava isso? Não, a internet existia, mas era aquela banda de escada, né? Então era bem lento, então aquele barulhinho, né, para conseguir conectar. E a gente fazia alguma, mas não tinha conteúdo, é diferente, como hoje você faz uma busca e você já acha um monte de coisa, né? Mas eram livros, os próprios jogos que a gente tinha como referência, e muito, mas muito da criatividade. Tá? Então, não só para desenvolver um jogo, mas para gerar ferramentas, né? Um trabalho de pesquisa. Até eu coloquei aqui, anotei
quais são as etapas de desenvolvimento de um jogo. E aqui, olha só, tem primeiro desafio, né, que é criar o jogo. Aí você tem o roteiro, que aí você começa a brifar o roteiro, que é a estratégia. Tem o trabalho de pesquisa, que aí entra isso que você perguntou, né, que pode vir por qualquer meio. Tá? E aí eu faço um adendo que essa busca não é só tecnológica. Essa busca é na natureza, essa busca é entender o movimento, é ver como o animal caminha, é olhar fora do código binário. E isso se perdeu muito. Até quando eu dava aula na universidade, eu ensinava meus alunos tinha uma disciplina de metodologia, né? Eu justamente trabalhava isso com eles. E eles muitas vezes ficavam, não é assim, questionando, né? Mas o resultado final, depois, eles levavam um choque. Por quê? Porque eu levava eles no estúdio, tirava fotografia, fazia eles desenhar por cima da fotografia, aí jogava uma folha no chão, fazia eles animarem a folha caindo, fazendo um movimento. Isso tudo é estudar a lei das dinâmicas da física, é estudar a texturização, né? E não pegar pronto, padrão. É usar a criatividade para poder criar algo. E aí, a partir disso, né, você tem o brainstorming, que é a tempestade de ideias. Aí começam a sair os RAFs, né, que é isso que a gente falou agora há pouco, que são os desenhos feitos à mão. Depois tem storyboard, né, para você poder criar os quadros, para entender as etapas do jogo. O model sheet, né, para estudar o posicionamento dos personagens, para ver como você vai animá-los. Depois tem a parte de modelagem, texturização, iluminação, as animações que você faz do jogo, né? Depois tem a parte de efeitos especiais, depois tem a finalização, sonorização, e em conjunto tem a parte de engenharia, que é o desenvolvimento de ferramentas, programação, renderização, ferramentas de visualização, os próprios testes, né? Ferramentas de otimização para agilizar o processo. Então, é muita coisa que envolve. Que hoje, claro, você tem as facilidades com as ferramentas, a tecnologia, mas não tem que se perder a essência da nossa época de criar os jogos, né, entendendo o processo de animação, entendendo como se texturiza, né, não é pegar pronto, isso não tem valor, fica um jogo frio, sem interesse. Cara, resumindo aí, vocês eram praticamente a Sonic Team da Tectoy. É por isso que muitos desenvolvedores hoje em dia, tem muito cara, a gente percebe isso, que prefere dar uma focada, principalmente os mais velhos, inclusive os mais novos também, é bem legal citar eles. Eles estão focando bastante em jogos 2D, que são jogos que exigem mais arte do criador, né? Não é uma coisa que você vai pegar pronta lá, desenvolver um gráfico, alguma coisa e fazer. Você tem que ir ali e fazer na raça. Isso que é legal, né, cara? Eu acho que o ideal é misturar gerações, né? É pegar a gente que já tem desde o começo e misturar com essa cabeça do pessoal que está com tecnologia latente e fazer uma coisa, né? Isso se usa muito em empresas, né? Misturar as equipes. Não tem geração X, Y, Z, não tem que fazer grupinho. Na verdade, quando a gente tem essa consciência de integrar o conhecimento, vira uma coisa maravilhosa, né? Então, não é nem um lado nem o outro, não dá para trabalhar extremos. E isso tem que ser começado também a refletir, porque às vezes a pessoa faz 40 anos numa empresa, não serve mais. Pô, 40 anos o cara tá novo pra caramba. E aí ele pode agregar com conhecimento. Mas o cara é caro, para manter o cara na empresa. Como caro? E o valor agregado? Aí você demite um monte de gente nessa faixa de idade, a empresa afunda. Por quê? Porque você pega gente sem experiência, faz um monte de bobagem, dá prejuízo. Então tem que integrar, né? Tem que saber fazer isso. Tirar desconstruir essa mentalidade aí. O Júnior fez uma pergunta interessante aqui, que a gente até ia discutir mais tarde. Tinha algum jogo que você trabalhou que não pode ser lançado? Eu acho que é o caso do Tomb Raider, né? Do Mega Drive. Não pôde ser lançado, né? Na verdade, não deu tempo, porque a Tectoy estava passando por um processo já de concordar,
E aí houveram demissões. E o que aconteceu, né? Essas pessoas, elas não tinha material humano, né? E aí também já questão assim, talvez não tinha interesse comercial em fazer, em investir. E eu lembro, até interessante, eu estava olhando aqui na Ação Games, tá? Tem no meio da revista tem um pôster da Tomb Raider, da Lara Croft, que era na época o quê, né? Era que tinha de melhor para ser lançado, né? E eu lembro de esse título começar a vir para a gente, vamos fazer. E eu comecei a estudar isso, né? Eu peguei o jogo do PC, comecei também a fazer o mesmo processo do Duck Nukem, né? E estudar textura, estudar como que a gente ia aperfeiçoar a ferramenta para poder criar um segundo andar, para poder fazer um poligonal, né, em vez de retangular. E aí acabou não dando tempo, mesmo porque depois me convidaram para trabalhar em televisão, e aí eu acabei saindo para essa área, né, de audiovisual, mas não tão interativo. E aí... Então, o Tomb Raider do Mega, ele ficou mais ou menos só na ideia mesmo, né, na documentação. Isso, ele ficou na ideia, na intenção, mas infelizmente não concretizou, né? E ficou arquivado no backup lá, que a gente, algumas texturas, e enfim, e não saiu disso. E você pode falar mais ou menos assim do que estava sendo discutido, se ia ser um game de plataforma, ou se vocês iriam tentar fazer algo 3D como o do Duke Nukem? O que vocês tinham mais ou menos assim como visão? Que eu lembro na época, né, já faz muito tempo, mas poderia ser um jogo pro Mega Drive também, né? Só que aperfeiçoado, com mais qualidade, vamos dizer assim, com mais possibilidades do que o Duck Nukem, tá? Mas também poderia ser pro Dreamcast também, alguma coisa, não lembro, tinha rumores, né? Mas aí era mais especulação e enfim. Eu lembro que o Maurício, ele falou que a Tectoy recebeu os kits de desenvolvimento para o Dreamcast, né? Uhum. Mas foi bem na fase que a Tectoy, né, já estava entrando em concordata e não deu tempo, né? Infelizmente, né? E até esse foi um dos motivos que me fez também sair, né? Porque a gente via na época, game era um caminho maravilhoso, mas ia demorar muito. Então a gente tinha que continuar a carreira, né? Então aí também se buscou, e aí partiu a possibilidade de trabalhar em televisão, e aí acabei saindo também, mas é isso, aí acabou ficando só no projeto, porque praticamente foi perdendo energia, né? A equipe, as pessoas foram saindo, cada um começou a seguir seu caminho, e aí você não tinha material humano para desenvolver também. O Shelton mandou uma pergunta interessante aqui. Se você já viu um Resident Evil que uns russos estão fazendo para o Mega Drive. Aí eu já aproveito essa pergunta. A comunidade continua fazendo games para o Mega Drive até hoje. O que você sente disso, né? Ver um console aí que já é trintão, recebendo novos jogos aí pela comunidade. E também se você gostaria de reunir com o pessoal das antigas, a Tectoy, para desenvolver um novo game. O que você tem a dizer sobre essas coisas? Assim, bom, primeiro, eu não conheço essa versão russa, né? É bem interessante até. Segundo, eu acho que sim, assim, eu tenho sim uma ideia, né, para um projeto novo, tá? E isso surgiu a partir justamente desse interesse de ainda perceber que existe mercado, né? Existe muito mercado ainda para Mega Drive, então isso nos motivou a também pensar um pouco nisso. E aí eu tenho uma ideia, né? Não vou abrir a ideia totalmente, mas é um jogo que também trabalha, né, essa questão de primeira pessoa e FPS, mas de tentar incorporar uma mensagem junto com o jogo, porque a gente fazia entretenimento,
mas eu vejo que o game ele tem um potencial para instruir. E não é porque ele instrui que ele tem que deixar de ser atrativo. Então, o que a gente trabalha muito nessa questão, na minha atividade, né, de mentoria, de coaching que a gente faz, é de perceber como o mundo está funcionando hoje. Veja, uma pessoa em outro lado do mundo se contaminou e gerou um problema mundial. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós somos parte de um todo. Tá? E que o que a gente faz aqui pode estar reverberando em outros países, em outras pessoas, na comunidade, no Estado. Então, isso faz o que a gente criar uma consciência de que nós temos um papel importante como seres individuais, mas também temos que pensar no coletivo. E aí eu começo a minha cabeça começa a fritar, né? E começa a falar, por que não fazer um jogo para que as pessoas percebam isso? Para instruir essa nova geração, até as gerações mais antigas, dessa consciência sustentável e colocar isso num game. E aí, conversando com o Maurício, a gente começou a ter ideias também, e surgiu a possibilidade de fazer um jogo nessa linha, né? De mostrar que um personagem ele pode representar essa pessoa que vai em busca dessa consciência, que vai em busca de vencer as etapas, de ter as suas ferramentas, de ter as suas descobertas, de ter aventura, de ter o dinamismo de um jogo, de ter a atratividade de um jogo de primeira pessoa, mas que passe uma mensagem positiva. E isso, no meu ponto de vista, se torna interessante e comercial, e um diferencial. Então, a gente tem sim um projeto em mente, mas a gente precisa de alguém para fazer parte, né, de patrocinar, se tiver alguém interessado em comprar essa ideia, porque a gente tem toda essa expertise dentro do nosso trabalho para fazer um jogo legal, interessante, como fizemos o Duck, deu esse resultado aí, que 20 anos depois as pessoas estão comprando, mas com uma temática atual e consciencial, né, que é algo que vai trabalhar, assim, o nosso máximo potencial para fazer a coisa ficar interessante. Tá? Então, isso é que eu posso abrir, assim. E vocês lançariam esse jogo para o Mega Drive também, para PC? O que vocês podem falar alguma coisa sobre isso? Poderia ser para Mega Drive, poderia ser para PC, né? Não tem essa limitação. Claro que para PC vai ter um trabalho maior, mas também vai ter uma possibilidade de o jogo ficar melhor, por causa da capacidade, né? Como eu falei, não tenho limites. Eu sempre encaro desafios assim, que legal, né? Vamos fazer, vamos redescobrir uma forma interessante e fazer a coisa acontecer. Então, é assim que dá certo pra gente. Inclusive, tem alguns projetos que eu tenho acompanhado na comunidade que eles desenvolvem um game para o Mega Drive e eles vendem a ROM, eles vendem por partes o game, sabe? Então, distribuição digital de um game de Mega Drive. Aí a pessoa baixa, né? Coloca naqueles flashcard que tem hoje e joga no Mega Drive. Então, acho que assim, as possibilidades hoje são muito maiores, né, do que na época. Com certeza. E tudo vale assim, depende né, do investimento, né? Do projeto. Depende de um contexto, né? Não é só um investimento. Claro que a gente tem, hoje, nossa vida é diferente. Nós temos nosso trabalho, nossa empresa. Mas é um projeto viável. Não é nada exorbitante, né? É algo que seria possível, sim, desde que uma pessoa, um empresário, tenha essa consciência e queira patrocinar esse jogo, né? E aí a gente conseguiria chegar aí num valor legal e na entrega, né? Também uma entrega de um produto interessante, né? Não é só idealizar algo, enfim. Seria um projeto que agregaria não só para essa geração nova que está conhecendo o game, enfim, mas agregaria como ideia, como proposta, né? Como consciência, que eu acho que é uma linha... uma tendência de agora em diante, né? Eu acho que todo mundo fala assim, o novo momento, mas o que é o novo momento? São as pessoas que aproveitam essa crise para poder enxergar a oportunidade, né? E não ficar reclamando. Então, esse é um ponto. Exatamente.
Eu vou passar um slide aqui. Esse é o projeto que você desenvolveu, né? O sítio do Pica-Pau também. Esse foi basicamente... O Edson Takeshi, ele coordenou esse projeto, né? E eu participei das fases, mas ele me introduziu assim no desenvolvimento de game, né? Então ele me permitiu participar de algumas fases, e essa especificamente foi uma fase que eu criei, que é dos cogumelos, que o personagem tinha que pular nos cogumelos e formar as cores corretas do arco-íris para conseguir passar para a próxima etapa, né? Então tem sempre algo nesse sentido, né? Pedagógico, vamos dizer assim, de instrução, né? Para a pessoa aprender, a criança poder aprender como é que funciona as cores do arco-íris, como é que funciona, enfim, sempre uma mensagem incorporada. Isso eu sempre trouxe para o meu trabalho, né? As pessoas falam, mas você fez um jogo como o Duck, que era de violência e tal. Tudo bem, é entretenimento, né? A gente, como designer, não pode ter preconceito. Também tem isso. Porque é a mesma coisa, você tem uma faca dentro de casa. Você pode usar para cortar um pão, você pode usar para ferir alguém. Então, não importa, importa como a educação da pessoa, né? Importa como ela entende aquilo. Então, mas eu sempre tentei incorporar essa parte pedagógica e essa parte instrucional dentro do meu trabalho, que eu acho que isso é bem interessante também. E sobre esse projeto? Esse já foi um projeto que a diretora foi a Maísa Zakzuki, né, que trabalhou comigo na TV, trabalhei muito tempo na TV Cultura. E é interessante essa ideia de projeto como um todo, porque eles me chamaram para fazer esse projeto lá, e toda a parte visual, né, animações, vinhetas, artes internas, a lógica do jogo, também na parte de computação gráfica, que é um game, né? Então, é um game, mas é feito com os alunos de escola, num palco, né, num estúdio, mas que tem toda a lógica de um game, né? Então, como projeto, eu acredito também que me chamaram para fazer por conta desse conhecimento adquirido na estratégia do Duck Nukem e dos outros games que eu já tinha feito. Então, isso que é interessante entender como os americanos pensam, né, que pode ser mais do que apenas um produto. Bacana. E sobre esse? Sim. Aí são alguns personagens também nessa linha, né, de trabalho, alguns personagens que eu criei, né, que também saem dessa expertise do game, que foi a mosca Zak para o Cocoricó, né, que todo mundo conhece também, e que acho que foi o único personagem virtual que colocaram na série. Tem também um personagem que foi criado por Daniel Azulay, que infelizmente nos deixou esse ano, que quem conhece ele, né, já quem gosta de desenho sabe a importância dele. E foi um personagem criado a partir das características dele. E também um outro personagem tridimensional para o Viver Escola, né? E fora esses, tiveram outros também. Quem tiver interesse em olhar um pouquinho do trabalho também, conhecer, tem o meu site, é danieltrevisan.com, e aí você vai ter a parte de portfólio lá. E lá você vai perceber assim, como um designer pode trabalhar em vários outros segmentos. Eu trabalhei muito tempo com cenário virtual, que tem muito do game. Então a gente montava, tive treinamento com o pessoal do ORAD, de Israel. Então eles ensinaram a gente aqui no Brasil a desenvolver jogos, a desenvolver cenários com interatividade, que traz muito do conceito do game. Então você construía em 3D, né, 3D Studio, passava por um software, tinha os sensores lá que o apresentador ia passando e as coisas iam acontecendo, né? Então toda essa tecnologia ela migra, né? Ela se completa. Então são alguns exemplos que eu trouxe também aqui para vocês mostrarem, porque justamente complementa isso. Legal. Uma coisa que eu queria, antes de abrir para perguntas, né, do pessoal, eu queria perguntar para você, para alguém que está começando agora, quer ser um designer, que conselho você deixaria para essa pessoa? Então, primeiro aquele que eu já falei, que é
sair da caixinha, né? É pensar fora da caixinha, sair do digital e conhecer o mundo como ele realmente é, né? Então, buscar texturas, observar a natureza. Eu acho que uma boa técnica para isso é comprar uma câmera fotográfica, sair fotografando, né? Porque você vai poder analisar a imagem, vai começar a perceber o movimento, a luz. A fotografia é um excelente exercício. Então, pensar fora da caixinha é isso. Outra questão é ter noção de projeto, né, como um todo. Então, um projeto, ele pode, como eu falei, ele pode ser pensado como um todo e depois você vai aperfeiçoando. Outra coisa é não ter preconceito, né? Eu trabalhei com artes plásticas, trabalhei com cenografia, trabalhei com design. Hoje, meu trabalho é de mentoria e coaching, usando essas estratégias que eu usava nos games, criando as minhas próprias ferramentas para instruir equipes. Então, você cria uma gama de serviços, uma possibilidade infinita por meio de pensar de uma maneira ampla. Tá? Essa é outro aconselhamento. Para quem está começando a desenvolver os games, tá? É interessante até retomar algumas coisas que até o Pagano falou, né? Que ele abriu caminhos também para a gente, né? Que chegou depois, eu cheguei logo em seguida dele, que é a maneira que você tem que pensar com a cabeça do usuário. Né? Então, como que o jogo se torna atraente? A pessoa vai comprar o jogo, ela vai fazer a pesquisa, qual jogo tem interesse pelo título, ela compra o jogo. Aí a próxima etapa é o quê? Ela jogar, ela praticar, ela se envolver com o projeto. Né? Mas aí entra um ponto que é o equilíbrio entre desafio e interesse. Tá? Então, esse desafio e interesse, ele vai trabalhar o quê? Os estímulos da pessoa. E esse estímulo, se for um jogo muito difícil, um jogo muito fácil, ele acaba se tornando desinteressante, a pessoa desiste, ou ela vai comprar outro jogo e vai falar mal. Agora, se esses estímulos forem trabalhados, né, se eu entender o público, se eu entender o que o meu público-alvo pensa, o que eu quero transmitir de ideia, quais são os desafios que vão ser crescentes, progressivos, que eu vou trabalhar a capacidade de questionar, né, de me envolver com o jogo, eu gero transformação. Eu vou para mais uma etapa. Tá? E aí a pessoa tem, que a gente fala assim, ela adquire a coragem de continuar para chegar no final do jogo. E chegando no final, que bom, a pessoa concluiu o jogo, é maravilhoso. Como desenvolvedor, eu tenho que pensar em fazer a outra versão, o 2, porque eu tenho que me renovar, eu tenho que aperfeiçoar, né? E aí, por que um título dá continuidade? Porque tem todos esses aspectos. Qual é a diferença do jogo que não dá certo? É que é feito só como um produto. Tá? Essa é uma dica. É uma dica valiosa. Foi bem legal você ter citado a parte da arte, tirar uma foto e reparar. É uma coisa que eu gosto de fazer nos games também. Às vezes eu simplesmente deixo o game parado e fico observando. Eu falei, caramba, o cara teve o trabalho, assim, o amor, o detalhe de colocar aquilo que muitas pessoas simplesmente passam desapercebido, simplesmente vai jogando e não param para pensar, pô, o cara colocou um matinho naquele canto especificamente, ele colocou uma textura de ferrugem ali especificamente, ele não foi colocando à toa. Um efeito de luz, um pássaro que sai voando. É muito legal o cara reparar isso no game, porque isso é arte, né? E às vezes a pessoa não entende que o cara ganha um Oscar lá de fotografia. O cara fala, mas fotografia? O cara tava tirando foto. O cara não entende isso, entendeu? É muito legal. E eu trouxe muito também desse conhecimento, né? O cinema é assim também. Você está assistindo um filme, ele começa num ritmo, aí ele tem uma crescente, depois ele cai, depois ele gera um interesse, depois ele cai de novo. Isso vai fazendo com que o público fique preso, né, no bom sentido, interessado em continuar a assistir o filme. Então, quando eu fiz minha pós-graduação, também nessa parte de multimídia, eu aprendi muito isso, porque as linguagens se misturam.
né? Cinema, TV, internet, design raiz, tudo isso se mistura para você conseguir ser um bom profissional na área. É por isso que eu falei não ter preconceito, né? Eu vou fazer marquinha. Não, você não vai fazer marquinha. O designer não faz marquinha. Quem faz marquinha é quem cobra R$5 para fazer marquinha. O designer cobra R$5.000 para fazer um projeto. Né? Isso é bom também, porque essas profissões de moda, é terrível isso. Isso aconteceu na publicidade no começo. Vira que legal, vou trabalhar na minha casa, vou fazer jogo, que legal, que maravilha. Bom, você vai ser mais um, amigo. Se você quer ter um diferencial, você tem que ser o melhor naquilo que você faz. E ponto. Você vai estar concorrendo com um gringo que tem tecnologia 20 anos na tua frente, cara. Né? Então você vai ter que ser o melhor aqui. Né? E você pergunta, mas o Duck Nukem foi para o exterior 20 anos depois, é porque tem tudo isso que a gente está conversando. Né? E aí, tirar também aquilo que a gente fala de síndrome de vira-lata, né? Brasileiro isso, brasileiro aquilo. Pô, cara, o brasileiro, quando ele sabe se posicionar, ele é bem visto, porque a gente faz de tudo um pouco e bem feito. Né? Então, lá nos Estados Unidos tem um cara para renderizar, tem um cara para fazer a animação do personagem, tem um cara para texturizar, a gente faz tudo e é possível fazer bem feito. Então, começar a mudar isso também. Na verdade, resumindo, é ter postura, né? Falta postura. Né? Então, a dica para a galerinha que está começando. Uma coisa que eu lembrei agora, que o Fábio falou de detalhe, assistindo uma das suas entrevistas, que você falou do detalhe do elevador no Duke Nukem, e é um negócio que eu falei, nossa, que genial, tipo, são coisinhas assim, né, que geram um impacto, né? Se tiver a criatividade para superar uma limitação e realmente, né, parece que você está no elevador mesmo. Hoje são detalhes, né? Na verdade, que consumiu só uma animação, na época acho que era em FLC, que você roda 3, 4 frames lá em ciclo, e dá essa sensação. Então, são soluções gráficas, né, de projeto que dão atratividade. Outro ponto legal, já que você tocou, é o teletransporte, né? Então, você passa por uma textura legal lá de teletransporte, mas, na verdade, você só faz uma programação para o personagem entrar nessa porta e sair em outra, mas dá essa sensação de você estar, né, fazendo um teletransporte, e não é uma animação simples, uma coisa que não ocupa muito espaço. Então, outra coisa é um portão lá, que são pixels fritando lá, que são 2 frames que ficam trocando, que é um portão laser. São coisas simples, né? É o simples que dá a graça na coisa, né? Às vezes a gente vê um filme no cinema cheio de tecnologia, cheio de efeitos especiais, cheio de... Você não aguenta assistir 2 minutos aquilo. Você não consegue assimilar tanta informação. O cérebro humano tem um limite para isso. Né? Então, por que às vezes os filmes antigos ficam reprisando? Porque tem enredo. Dá para fazer a pessoa pensar e sentir que ela está no filme. Tem empatia. E hoje você tem isso de uma forma terrível na música, você tem isso de uma forma terrível nos embutidos da televisão, nas séries, né? Que é tudo muito enlatado, o que não faz ninguém pensar, que é uma forma de deixar manada presa, mas de uma maneira não consciente. Por que não usar a capacidade dos jogos para desenvolver a galera, né? O game, ele é além do entretenimento. Por que você não usa o game para fazer algo instrutivo, para facilitar a vida das pessoas, né? Para facilitar a vida de deficientes? E a gente tem que começar a explorar, porque você tem um campo maravilhoso aí, né? Para poder trabalhar nisso, não só no entretenimento. Vamos abrir para questões agora. Pessoal, podem mandar aí no chat. E aí a gente passa para o Daniel aqui. Acho que ficou faltando sobre o Phantasy Star, o envolvimento dele no Phantasy Star 3, na tradução. O envolvimento no Phantasy... Sim, o Phantasy Star, ele foi um game
que basicamente foi traduzir e testar, né? Basicamente, entre aspas, né? Tradução, tudo bem, né? Você vai fazendo, vai arrumando, enfim. Criou-se uma ferramenta para você ir trocando lá os GCs, né? Vamos dizer assim. Mas o testar Phantasy Star, cara, é surreal. Né? É uma coisa que literalmente você fecha o olho e você vê lá a coisa acontecendo até hoje, né? Dá pesadelo aquilo. Porque é um jogo que... Ainda mais o 3, que ele é muito maior que o Phantasy Star 1, né? E ele não é tão... A história dele não prende tanto como a do Phantasy Star 1. Então, muitas pessoas acharam até um RPG chato. Eu não sei se você chegou a gostar ou não do jogo. Se você não gostou, foi pior ainda, né? Você tem que jogar... Não, a gente gosta, a gente tem prazer na atividade, né? Mas eu tenho que admitir, testar Phantasy Star não é uma tarefa simples, sabe? Então, é uma coisa assim que levou algum tempo e tinha um prazo para ser testado, e a dificuldade de você passar em todos os labirintos, com todas as possibilidades, várias vezes, chega um momento que realmente assim, mas fizemos, né? E é assim que a gente tem que encarar. No trabalho, a gente tem as coisas legais e as coisas não legais. E quando a gente é profissional, tem que fazer as não legais também. Faz parte do processo, né? Então, tudo é legal. Acaba ficando tudo legal. O Cristiano mandou uma pergunta. Se vocês chegaram a propor algum projeto para o Saturn ou Dreamcast na época? Não deu tempo, né? Como eu falei, eu já saí logo em seguida. Eu fiquei 2 anos na Tectoy. Então, quando eu já terminei o Duck, até que me ajudou na visibilidade para poder receber um convite para trabalhar em televisão, não deu tempo. Eu saí e, como eu falei, a gente ia para um outro patamar, porque a gente conseguiu entregar o Duck, foi bom, foi legal, mas aí também existiam decisões da empresa, existia o preço da tecnologia na época, e as decisões que foram tomadas foram justamente para perceber que a coisa ia limitando, que não ia ter continuidade. Então, uma pena, né? Porque tanta gente com tanto potencial lá dentro, e perder esses profissionais é uma coisa ruim. Né? Mas é o momento, era a época, era o mercado, enfim, né? Então não tinha como, não tinha. O Gilvano, qual o critério que fez escolher o Duke Nukem? Poderia ter sido Doom Quake para o Mega Drive? O Duke, na verdade, ele foi obtida a licença, né? Então o marketing entrou em negociação e se conseguiu a licença para a gente poder desenvolver. Não é só o que a gente quer fazer, né? Mas o que o mercado proporciona. Existe uma facilidade para negociar com a, se não me engano, GT Interactive, na época, que tinha essa possibilidade de fazer esse tema, esse título, né? E aí a gente deu continuidade, mas tem coisas que independem da gente, né? Depende mais da questão comercial. O Wesley fez uma pergunta. Eu não sei se você viu, mas a Tectoy ela completou 33 anos, acho que faz mais ou menos umas 2 semanas, e eles anunciaram que vão lançar um console no ano que vem. Você acha que, mesmo com essa concorrência selvagem de PlayStation, do Xbox, do Nintendo Switch, você acha que tem espaço ainda para um console nacional? Boa pergunta. Ainda mais porque a Tectoy falou que vai bater de frente com a Sony e a Microsoft. Pois é, né? A Tectoy já parece que lançou um console que não deu muito certo, mas não quer dizer que não vai dar. Então, eu acho que tem que se estudar bem, né? Fazer um estudo de mercado. Hoje você tem plataformas que estão ainda vivas, né? E bem alimentadas. E quando você faz uma estratégia de lançamento de um produto como esse, existe uma campanha de marketing que tem que ser muito bem feita, para você não ter um investimento e dar o tiro no pé, né? Então, eu acho que é mais nessa questão, e também o que você vai oferecer para o público depois que você lançar, qual que é o diferencial, né? Esse é o ponto. Se não tiver diferencial, sobrevive. Hoje em dia, a gente precisa ter uma dinâmica diferente, né? Entender o mundo de uma maneira diferente do que há 20 anos atrás.
e precisa ver se quem está lançando hoje tem essa consciência. A gente vê o pessoal tudo se desfazendo de coleção, console, para comprar um videogame da nova geração. Então, independente do tipo de console, o cara ainda vai ter que concorrer com isso para vender. Sim. O cara vai falar, pô, vou deixar de comprar, por exemplo, o meu PlayStation 5 para comprar um console, por exemplo, que teoricamente poderia ser de uma origem duvidosa. Será que vai ser legal? Será que vai me convencer? Né? Porque teve outras empresas, inclusive lá fora, que lançaram consoles que acabaram não vingando. Né? Investimentos milionários que acabaram ficando parados. Tudo que você lança tem que pensar assim, que benefício você vai gerar para o consumidor, né? Qual é o diferencial? Isso que vai fazer a diferença. Agora, aí pela empolgação de lançar algo novo, é que nem você lança um mercado, um grupo musical novo. Faz um sucesso, mas não se mantém. Né? Vai lá, vira modismo, mas não tem substância, né? Então não se mantém. Então tem que pensar, né? Tem que ser muito bem pensado aí. Enfim, tem que ter um diferencial, como na época, isso antes de eu entrar, né, tinha aquela pistola Zillion, né? Não tinha um negócio assim, um brinquedo deles lá. Sim. E que foi um baita diferencial, né? Para um brinquedo daqueles, nossa, que novidade. Precisa ver se não vai cair no senso comum, né? O que vai trazer, o que vai agregar para essa galera nova aí, que é exigente, né? É bem exigente. Daniel, você ainda joga? Você tem algum console em casa? Na verdade, assim, eu gosto, né? Às vezes jogo alguma coisinha no celular, mas tenho conhecimento, acompanho, né, os jogos, assim, alguns. Acho bem interessante a evolução, mas não tenho tempo, né? Tempo agora, para mim, ele é mais escasso. Tenho a minha empresa, tenho minhas atividades, produzo os meus cursos audiovisuais lá, do conteúdo, e, enfim, eu estou dedicado ao meu trabalho, né? O que não quer dizer que se apareça um projeto eu não tenho tempo para me dedicar, mas aí tem que ter também a negociação do custo-benefício, né? Mas hoje eu estou focado na minha atividade, na minha empresa. Ó, tem uma pergunta aqui meio... Tem nenhum Master Systemzinho guardado no armário? Olha, tem um game, mas é difícil pegar para jogar, né? Enfim, é muito difícil por causa de tempo. Às vezes no fim de semana eu falo, nossa, como eu trabalho com audiovisual, chega no fim de semana, assim, eu estou editando, eu estou fazendo computação gráfica, ou eu estou atendendo os meus clientes de mentoria. Então, quando eu tenho um tempinho livre, eu quero botar a cabeça em ordem, dar uma descansada para recarregar a bateria para começar de novo, né? Mais nessa pegada aí. O Gilvan perguntou, quando tem algum relançamento do Duke Nukem, você ainda ganha grana? Se você ainda ganha. Eu gostei Quem que perguntou? Qual é o nome da pessoa? O Gilvan. Gilvan, que senso de humor, Gilvan. Parabéns. Não, na verdade é assim, a gente trabalhou como funcionário, não é um jogo indie. Propriedade da empresa, né? É propriedade da empresa, a gente não ganha nada. Na verdade, assim, não ganhei nem um cartucho, né? Às vezes tem uma mágoa na vida. Eu nunca ganhei um cartucho do jogo que eu desenvolvi. Porra, que sacanagem, né? Ó, tem um amigo nosso, Cristiano, que ele tá fazendo um jogo pro Mega Drive, um RPG chamado Leiria. Aí ele perguntou se você já ouviu falar do projeto dele, saiu no blog da Tectoy. Gostaria de ouvir sua opinião. Não ouvi, não. Eu gostaria, se quiser me encaminhar para eu dar uma olhada, é só entrar no meu site lá e mandar um e-mail. Eu ia ficar muito feliz de acompanhar, de dar meus pitacos, né, no jogo, se for possível. É bem legal. Parabéns, Cristiano. Eu acho que é por aí, né? Acho que você, se você gosta dessa atividade, está desenvolvendo, vai em frente. O Caio fez uma pergunta. Boa noite a todos. Daniel, na época, trabalhando para a SEGA pela Tectoy, você já se imaginou trabalhando para a rival Nintendo? Me imaginei, sim, numa época, né? Mas eu acho que até, se eu não me engano, tinha uma perspectiva de crescimento da Nintendo no Brasil, não lembro direito se foi mais para frente isso. Com a Gradiente, né, até, eu acho. Sim.
Eu me via, assim, na verdade, né, como profissional, a gente tem que estar aberto. O jogador de futebol, ele tem essa, né, hora ele está num time, hora está em outro. Depende. O profissional, como que o profissional se mantém? Tá? Ele se mantém quando ele vê a oportunidade de ganhar um valor financeiro associado com a capacidade de se desenvolver na parte pedagógica. Né? Então, é o conhecimento e o recurso financeiro. Os dois têm que caminhar juntos. Quando falta um, fica difícil, né? Claro, a gente faz o que ama fazer, mas se não tiver recurso, também a gente não tem motivação da maneira que deveria. E se a gente sente que está numa empresa e às vezes estava estagnado, que acabou o nosso ciclo, mas está ganhando bem, também é um problema. Né? A gente entra numa zona de conforto, e aí essa zona de conforto pode levar a gente no futuro a entrar numa zona de patinação, e parece que a vida não anda, não vai para frente, e depois, consequentemente, a vida explode, né? Eu estou ganhando bem, de repente sou demitido, ou acontece alguma coisa. Por quê? A vida é em ciclo. E a vida sendo em ciclo, ela pede uma continuidade evolutiva em qualquer coisa que a gente faça. Então, eu acredito muito nisso. Bom, mais uma de saideira? Pode mandar. O Shelton perguntou, qual tipo de game você gostaria de ter desenvolvido? Algo assim que eu acho que você não teve oportunidade, mas gostaria. Um gênero, por exemplo. Esse que eu falei agora há pouco. Mas esse você vai desenvolver ainda, né? Na época tinha era de futebol, né? FIFA Soccer, alguma coisa nesse sentido, de futebol, e seria bem interessante. Seria um grande desafio aí para fazer na época. Depois do Dunk mesmo, a gente até cogitou de fazer também um jogo de futebol, mas acabou ficando também na ideia. Daniel, você gostaria de passar o seu site novamente para quem está acompanhando? Sim, obrigado pela oportunidade. danieltrevisan.com, tá? Esse é meu site pessoal. E se alguém tiver interesse e também conhecer a minha empresa, né, uma parte virtual da minha empresa, onde tem os cursos de mentoria, de coaching, uma palestra também que eu gravei para entender o momento atual, é o conectaajuda.com. Tudo junto, conectaajuda.com. E nesse site tem vários conteúdos de desenvolvimento humano, de mentoria, que nós produzimos ou no nosso espaço ou com os nossos parceiros, que é bem interessante também para quem quer dar um up profissional aí. Né? E também lá, no meu site, eu também faço atendimento online, quem quiser também, né? Atendimento online para até para o exterior a gente faz, para quem quer se desenvolver na parte pessoal e profissional, quem quer também trabalhar liderança interna, é um trabalho bem interessante para quem tiver afim. E você também está nas redes sociais, né? Eu vi que tem página no Facebook. Instagram, Facebook. Daniel Trevisan, Daniel_Trevisan, _mentor no Instagram. E Daniel Trevisan no Face. Né? Eu posso publicar os links também depois na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram aí da nossa live, por favor, curtam, compartilhem e vim para os seus amigos aí para que a gente continue tendo força aí para fazer entrevistas como essas. E eu queria agradecer, Daniel, mais uma vez aí por ter aceito o convite, né? Nós não somos nenhum website grande, página grande, mas nós estamos nos esforçando, né, para registrar o trabalho de vocês, porque eu acho que é um trabalho incrível. Vocês foram pioneiros em tudo, né? E até hoje eu acho que, assim, tem coisas que vocês faziam na época que hoje não tem mais, entendeu? Então, parabéns, de verdade. Obrigado. Eu só discordo que vocês não são grandes, vocês são gigantes, porque a intenção de vocês é maravilhosa, tá? Então, a gente entende perfeitamente o trabalho que vocês fazem de promover, né, profissionais e jogos, que acho que é extremamente importante dar essa consciência para a galera, trazer pessoas que possam passar a experiência, assim como outras pessoas também que eu já dei entrevista. Vocês também têm um papel importantíssimo para nós. Tá? Então, nós é que agradecemos a oportunidade e vocês são gigantes. Cara, obrigado, hein? Obrigado. Então é isso, né? Obrigado. Então, fechou, pessoal?
Obrigado, hein? Então, vamos encerrar aqui por hoje. Boa noite a todos. Valeu, grande abraço. Valeu.